Olá, boa noite. Mais uma vez eu estou aqui com uma mensagem muito importante. Hoje nós queremos falar de um assunto que é muito, além de ser importante, é muito sério. Por isso eu peço a você que acompanhe essa mensagem até o final, porque é necessário nós apresentarmos aqui vários versículos bíblicos. Antes, nós vamos ler um texto que está em Atos, no capítulo 1, no versículo 13, que diz: Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Bem, aqui está falando aqui dos discípulos quando os retornaram, depois da ascensão de Jesus ao céu. Depois que Jesus subiu ao céu, depois de ressuscitado, os discípulos voltaram e aí diz que eles entraram no cenáculo. Nós vamos falar hoje sobre a igreja, porque tem muitas pessoas dizendo que no Novo Testamento não existe igreja, Ou seja, os discípulos se reuniam em casas. Depois da destruição do templo em Jerusalém, não existiu mais igrejas. Então, eu quero mostrar aqui alguns textos bíblicos, falando sobre esse assunto. Primeiro, aí o texto que nós lemos aí falou sobre o cenáculo. Bem, o cenáculo era um grande templo, assim dizendo, e ali eles entraram para adorar a Deus. Mas eu quero agora apresentar para vocês alguns textos, para que você perceba, e é bom que você anote, pelo menos, se não der para anotar todos, anote aí, e aí a maioria desses textos, para você entender realmente o sentido, essa questão de igreja. No Velho Testamento, nós não vamos falar do Velho Testamento, porque não havia igreja, mas era a mesma coisa. Sim, o povo de Deus tiver um local para adorar. Mas nós vamos falar do Novo Testamento, mas não vou citar aqui os evangelhos, onde Jesus ali, os discípulos, os apóstolos, eles congregavam, eles pregavam em sinagogas, templos, e depois aí fala muito sobre igreja, tá bom? Antes, eu quero dizer para você que a Bíblia, no Novo Testamento, cita a palavra igreja 114 vezes. 114 vezes no Novo Testamento você encontra a palavra igreja. Vemos ali também templos, que significa habitação de Deus ou casa do Senhor. Também o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele fala também sobre igrejas nos lares. Nós vamos entender que no tempo que a igreja se reunia nos lares, era porque estava passando por perseguição e eles se reuniam nos lares. Mas a Bíblia vai falar muito sobre sinagoga aí no Novo Testamento, que significa assembleia, Era um local onde os judeus se reuniam. Depois da destruição do templo, passou a ser chamado assim, local religioso, um local religioso, assembleia, ou o templo de Deus, a casa de Deus, tá bom? Então vamos ver aqui os textos, que eu separei aqui para que você perceba aí, essa verdade.
Atos 2, versículo 46, ali diz que os novos convertidos diariamente estavam no templo. Atos 2,46 diz que os novos convertidos estavam sempre no templo. Atos 3, versículo 1, Pedro e João subiam ao templo para orar. Atos 3, versículo 11, Pedro discursa no templo. Atos 5, versículo 20, um anjo manda os apóstolos se apresentarem no templo. Atos 6, versículo 9, sinagogas dos libertos, se encontra ali umas sinagogas dos libertos. Atos 9, versículo 2, Saulo pede permissão para ir em Damasco na sinagoga, prender os que eram do caminho. Atos 9, versículo 20, Saulo prega nas sinagogas em Damasco. Atos 11, versículo 26, Barnabé e Saulo por um ano ensinaram na igreja em Antioquia. Atos 13, versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Atos 13, versículo 5, Saulo e Barnabé pregam nas sinagogas em Salamina. Atos 13, versículo 14, Paulo e seus companheiros foram à sinagoga num sábado em Pisídia. Atos 14, versículo 1, Paulo e Barnabé entram em uma sinagoga dos judeus. Atos 15, versículo 21, Paulo diz que Moisés tem em todos os lugares, todas as cidades, os que pregam nos sábados nas sinagogas. Atos 17, versículo 1 e 2, Paulo e Silas chegam em Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e segundo o seu costume foi à sinagoga no sábado. Atos 17, versículo 10, Paulo e Silas vão à sinagoga dos judeus em Bereia. Atos 18, versículo 4, Paulo em Corinto, todos os sábados discorria na sinagoga ensinando judeus e gregos. Atos 18, versículo 7, Paulo vai para os gentios e chega na casa de Tício. Tício e toda a família eram contínuos à sinagoga, ou seja, eles congregavam. Atos 18, 19, Paulo em Éfeso pregava na sinagoga. Atos 19, versículo 8, Paulo por 3 meses frequentou a sinagoga em Éfeso, na escola de Tirano. Atos 20, versículo 17, Paulo faz uma reunião com os presbíteros da igreja. Atos 20, versículo 28, Paulo institui pastores para a igreja de Deus, ou bispos. Atos 22, 17, Paulo estava orando no templo e teve um êxtase. O restante do livro de Atos narra a perseguição e a prisão de Paulo, viagem missionária do náufrago, acusação, defesa, e por 2 anos Paulo pregou em sua própria casa. 1 Coríntios 4, versículo 17, Paulo diz que por toda parte ensinou em cada igreja. 1 Coríntios 11, 22, Paulo fala da ceia na igreja. 1 Coríntios 12, 28, Paulo diz que Deus estabeleceu líderes com dons na igreja. 1 Coríntios 14, versículo 19, Paulo diz que preferia falar na igreja 5 palavras para instruir, outros a falar de 5.000. 1 Coríntios 14, 28, Paulo diz: não havendo intérprete, fique calado na igreja. Nos versos seguintes, Paulo fala das igrejas dos santos, proíbe mulheres falar na igreja, etc. Colossenses 1, Paulo diz que se tornou mestre a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Colossenses 4,16,
Paulo manda que essa epístola seja lida na igreja dos laodicenses. 2 Tessalonicenses 1,4, Paulo diz: nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. 1 Timóteo 3,15, Paulo fala em como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Tiago 2,2, ali diz: se alguém entrar na vossa sinagoga, se referindo nessa questão, acepção de pessoas. Apocalipse 1,20, Jesus diz a João que os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Bem, nós estamos aqui lendo esses textos, mas tem muitos outros textos onde a Bíblia fala muito de sinagoga no Novo Testamento. Estou lendo aqui depois do livro de Atos em diante, não li os evangelhos, né? Só no livro de Atos e algumas outras passagens aí, até Apocalipse, é citado várias vezes igrejas ou sinagogas, o templo, local de culto, de adoração. Então, essa ideia de dizer que não precisa de igreja, de dizer que não existe igreja no Novo Testamento, que os cristãos que estão salvos em Cristo não precisam de igreja, que igreja somos nós. Aliás, muitos dizem assim, que se referindo a si próprio, que é igreja, mas eu não sou igreja. Nós somos a igreja quando nos reunimos em um local para adorar a Deus. Quando não há igreja, nesse caso de templo, porque pode ser traduzido para templo, igreja, templo, sinagoga, aí se congrega em casas, aí se congrega embaixo de uma árvore, no deserto, como a igreja passou aí no passado, né? Tempos aí congregando no deserto, mas esse não é o ideal de Deus. Deus tem a sua igreja, Deus tem o seu povo, tá certo? Nós somos igreja reunidos, mas temos que nos reunir em um local para adorar a Deus. E portanto você viu aí essa quantidade de versículos aí no Novo Testamento falando de sinagoga, que era a mesma coisa que igreja. Templo, sinagoga ou igreja, a mesma coisa, né? 114 vezes no Novo Testamento se refere ali a igrejas, né? E você viu aí o tanto de versículo que nós falamos sobre sinagoga. Então, o povo de Deus sempre foram adorar a Deus na igreja, ou na sinagoga, ou em templos. Tá bom, meu amigo? Você, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você faz parte desse grupo, infelizmente já existe um grupo de cristãos chamados de desigrejados, pessoas que dizem que segue a Cristo, né, tem muita fé, mas não precisa de igreja, templo, porque já é igreja. Então não precisa ir a um local para congregar, para se reunir com os irmãos. Não precisa, porque a igreja que sou eu, assim dizem, a igreja que somos nós, podemos congregar em casas, na minha casa, na casa de outro, na casa de outro irmão, e assim, um grupozinho, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, ou quem sabe uma só pessoa, né, em cada casa. Esse não é o ideal de Deus. Deus tem uma igreja, Deus tem templos, né, sinagogas. No nosso tempo, igreja, o nome igreja, ok? E se você quiser estudar mais sobre esse assunto, vem lá de 1833, quando é construído ali na primeira igreja, né, várias igrejas, quando houve o desapontamento, não sei se você já conhece esse assunto, do grande desapontamento em 1844, já existia outras igrejas, já existia, né, templos onde as pessoas congregavam, já com nomes, né, de igrejas, né? Depois então surgiu do grande desapontamento a igreja adventista do sétimo dia, mas sempre vai haver a necessidade do povo de Deus, da igreja de Deus, se reunir em um local para adorar a Deus. A igreja é chamada na Bíblia do corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça desse corpo, e nós somos os membros, né? Somos membros desse corpo. Então esses membros eles precisam estar juntos em um local onde Cristo se faz presente e é a cabeça, ok? Então não é ideal
né, bíblico de Deus que nós estejamos separados, cada um no canto, tá bom? Então, nós precisamos adorar a Deus pessoalmente, onde nós estivermos, né? Adorar a Deus no nosso lar, né? Mas precisamos de um local de culto da igreja, tá bom? Que você tenha entendido essa mensagem, né? Que você possa aí fazer uma análise aí no Novo Testamento, você mesmo procure aí quantas vezes, né, a Bíblia fala sobre esse assunto de sinagoga, de templo, de sinagoga, de igreja, e você vai perceber que Cristo tem uma igreja. Existem várias igrejas, outras igrejas, mas Cristo tem uma igreja. E todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo precisam estar juntos, congregando, adorando a Deus, num só lugar, num só templo, numa sinagoga, numa igreja, num local de culto, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.